Por que será que o surrealismo tanto nos fascina e nos seduz, nos encanta? Certamente um dos aspectos é porque encontramos uma certa identidade com o inconsciente que é expresso na arte surrealista e o nosso próprio inconsciente. Tentando discutir o assunto, vou produzir 2 vídeos, um com um ponto de vista particular, de uma visão sintética, em relação à história da arte, do surgimento do surrealismo. No encontro presencial, vamos discutir, debater, demonstrar, através da teoria dos modelos, que não é psicanalítica, e essa leitura do sagrado e do profano no lidar com o próprio inconsciente. Pela história da arte, nessa visão, devemos marcar que o surrealismo tem início ali nas primeiras décadas do século XX. O surrealismo está inserido nos movimentos artísticos conhecidos como artes de vanguarda, que começam lá pelo final do século XIX e avançam por todo o século XX, buscando uma nova linguagem, uma nova expressão. Muitos movimentos surgiram entre o final do século XIX e as primeiras décadas do século XX. Certamente os principais desse começo de século foram o expressionismo, o fauvismo, o cubismo, o futurismo, o abstracionismo, o dadaísmo e o próprio surrealismo. Eu vou destacar alguns que esteticamente é mais interessante para a nossa discussão e porque às vezes um se confunde com o outro e mesmo interfere um no outro. O expressionismo busca impressões internas do sujeito, apesar de se chamar expressionismo, enquanto que o impressionismo está buscando retratar o mundo exterior com uma nova ótica, porque estava tendo a influência da ciência no entendimento da visão, da composição das cores e o impacto da fotografia, que além de demonstrar uma outra realidade, também tirava oportunidade de trabalho dos próprios artistas. O expressionismo busca não só representar o mundo objetivo, como o impressionismo queria fazer, mas a percepção emocional, a visão a partir de um eu interior emocional. A gente não pode ter uma visão de que as artes, os movimentos artísticos estão localizados no tempo e no espaço. Claro que o contexto faz parte, mas vale mais aí o conceito e a intenção. Isso é relevante nessa visão estética da história da arte. O slogan do futurismo, Liberdade para as Palavras, foi escrito no Manifesto Futurista de 1909 pelo poeta italiano Filippo Marinetti. Os futuristas não se importavam com o passado, querem romper com qualquer coisa do passado. Essa é a crença progressista, que é diferente do progresso. Exalta uma dinâmica, uma transformação constante, busca então um tecnicismo e não uma tecnologia, o cientificismo e não a ciência. Exalta esporte e padrões corporais, como hoje, preconiza a violência para romper com a história. Se inspira no movimento anarquista italiano. Mas será uma provocação que ainda vivemos, como em 1909, sob influências futuristas na arte e na arquitetura? Será uma desvalorização das tradições, querendo romper com instituições sociais e seus representantes, através de uma crítica vaga, pretensamente anarquista, só porque existe um sistema vigente? Será que tudo é relativizado, como diz Bauman, através da modernidade líquida? Uma crença obstinada de que a tecnologia tudo irá resolver, ainda que seja até fonte de ansiedade contemporânea, porque é difícil de acompanhar esse avanço todo? Temos um culto exagerado ao corpo e ao esporte, com uma fixação obstinada em padrões corporais? E a cultura do fest? Existe de fato? Uma violência irracional de grupos contra indivíduos e de indivíduos contra grupos? O futurismo quer, assim, demonstrar essa dinâmica.
dadaísmo surge bem no meio ali da Primeira Guerra, e artistas e poetas, contra suas próprias convocações, não querem que os seus países se envolvam. Por isso também são pessimistas, irônicos, querem criticar qualquer lógica de linguagem, irreverentes, querem principalmente valorizar o acaso, já que eles não acreditam mais numa lógica, um acaso sem controle, sem princípio ordenador, e portanto aleatória e caótica. Um dos principais expoentes desse movimento, sem dúvida, foi Marcel Duchamp. Outro artista muito importante do movimento dadaísta e depois do surrealismo será René Magritte. Essa obra, isso não é um cachimbo, é uma obra interessante porque ilustra uma discussão de época que se prolonga, né, durante algumas décadas, que é como a imaginação, o simbólico, o real, como é que essas coisas atuam na nossa mente e na própria visão de realidade de cada um. A palavra e o conceito surrealismo representa aquilo que está além do real, não necessariamente no sentido de superior ao real, mas distante do real. Eles não querem julgamentos do eu consciente, que é pretensamente objetivo. Eles querem com isso que o inconsciente se expresse livremente e usam algumas técnicas, como o transe alucinatório, o automatismo que era iniciado ali no final do século XIX com o movimento espírita, mas adotado de uma maneira diferente, é claro, por Freud, na palavra, né, na associação livre das ideias. Os objetos encontrados por acaso, o mítico, a metonímia, a metáfora, são técnicas do surrealismo. Os movimentos artísticos que mostramos há pouco, expressionismo, futurismo e dadaísmo, guardam semelhanças com o surrealismo, obviamente, porque estão dentro de um mesmo contexto histórico. As revoluções, a guerra, o desenvolvimento da indústria, problemas sociais que isso está trazendo, as cidades crescendo, o impacto da ciência, tudo isso é tão impactante que até hoje estamos digerindo, já faz mais de um século. A técnica surrealista do automatismo psíquico vai levar do movimento surrealista para o abstracionismo em muitos artistas e muitas outras buscas de expressão. Muitos são os aspectos semelhantes em termos de personalidade do surrealismo e outros movimentos artísticos. Uma inadequação à sociedade em transformação acelerada, um grau acentuado de pessimismo e, por isso, a busca de uma nova ordem social e de expressão com apreço por propostas utópicas que nada mais é do que a fuga da realidade. Há uma valorização da crítica social e da introspecção, da subjetividade. Segundo eles, não devem haver regras que controlem o indivíduo. Deve-se deixar o acaso resolver sem qualquer controle. A inspiração vem do onírico, dos sonhos, das emoções básicas.
Todos, contudo, vivem um paradoxo. Creem no progressismo, no cientificismo, no tecnicismo, mas em oposição a esse racionalismo, não à razão, mas ao racionalismo, explodem em emoções para se oporem a esse racionalismo. Nesse turbilhão entre razão e emoção, os surrealistas buscam um refúgio explícito e divulgado em seu manifesto através do inconsciente. Um outro paradoxo é que se o inconsciente ativa demais a criatividade, ele sem controle, a não ser nas técnicas de expressões, esse vazamento também pode trazer muitos outros problemas. O movimento surrealista se inicia com o Manifesto Surrealista, publicado pelo poeta francês André Breton, inspirado na obra A Interpretação dos Sonhos, de Freud, que, com explícita influência, defendia a livre expressão do inconsciente e, para isso, empregavam a escrita automática, uma espécie de automatismo psíquico. Pretendiam a livre vazão do conteúdo inconsciente, como um sonho, sem qualquer controle das outras faculdades mentais. Buscavam principalmente a fuga de qualquer lógica. André Breton se definia como anarquista, afinal o contexto da época era por demais impactante, transformador e muito desalentador para que a realidade fosse enfrentada. Não enfrentando a realidade presente, acreditava que o utópico anarquismo era uma forma de liberdade pessoal e artística, uma visão utópica que leva a outro paradoxo. Ele aproxima-se de Trotsky, que é um ditador. Trotsky escreve, com Breton, o Manifesto por uma Arte Revolucionária Independente, isso em 1938. E aí o paradoxo se evidencia, pois buscando a liberdade de expressão individual, se opunha ao capitalismo, ao fascismo, à democracia daquela época, ele se aproxima do totalitarismo soviético trotskista. E qualquer regime ditatorial, é claro que é contra as expressões individuais. O inconsciente é como se fosse um líquido, algo maleável, plástico, disforme. É preciso que algo o contenha, um contingente que o fixa, que o ilumine, que o aqueça. Caso contrário, esse inconsciente vaza. Esse contingente é formado pelas funções superiores do homem, que vão controlar as emoções desordenadas. Essas sim podem levar a muitos paradoxos, armadilhas onde as emoções incontidas irão se empoderar do ser, levando a ilusões de liberdade. Quando isso ocorre, o ser pode se afogar em distúrbios mentais com a dissolução do ego, segundo Freud. O ser não se realiza, não há individuação, segundo Jung, e não consegue reconhecer o próprio real, segundo Lacan, ainda que o real, segundo Lacan, é um pouco mais complexo do que isso. Portanto, todas as instâncias do ser são importantes. As emoções, os sentimentos, a razão e as demais faculdades superiores da nossa mente. No próximo vídeo, veremos alguns aspectos do contexto histórico. Até!